Você já ouviu falar sobre parâmetros de alto-falantes? Esse alto-falante que você usa no seu sistema de som, você já viu se os parâmetros dele realmente são bons? Pois é, fica comigo até o final desse vídeo, que nesse vídeo nós vamos falar sobre parâmetros de alto-falantes e eu vou te dar dicas para que você saiba avaliar qual é o alto-falante que você está usando no seu sistema de som e se realmente ele está atendendo a sua expectativa. Vem comigo. Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui Rodrigo Flores e, pois é, parâmetros de alto-falantes é algo que ainda traz muitas dúvidas na cabeça da galera. Tem muita gente que não sabe, de fato, até fala sobre parâmetros, o meu QTS é X, o meu QMS é Y, mas de verdade não sabe interpretar o que são esses números e como você pode usar eles a seu favor ou não. Pensando nisso, de forma mais clara e objetiva, a gente vai falar de alguns dos parâmetros too small que eu avalio ser muito importante para você entender um pouco mais sobre o seu alto-falante. E ao longo desse vídeo, você vai aprender como avaliar o seu alto-falante. De maneira bem simples, o alto-falante pode ser pequeno como esse, um alto-falantezinho nem tão simples, porque esse aqui no caso é um coaxial, mas pode ser um pequeno como esse, como pode ser um grande como que você tem na mala do seu carro ou no seu paredão, fazendo a região de graves, por exemplo. Um alto-falante como esse tem exatamente os mesmos parâmetros que um alto-falante de 18 polegadas. Então, não importa se você está usando um alto-falante pequeno ou um alto-falante grande, o que a gente vai ver nesse vídeo serve para todos eles. E o primeiro parâmetro aqui seria o FS. O que é FS? É a frequência de ressonância desse alto-falante. O que seria, em teoria, o FS? Seria a frequência mais baixa que esse falante teria capacidade de reproduzir. Aí você vai me dizer, não, Rodrigo, mas eu conheço sistema de som que toca abaixo da FS do alto-falante e toca forte. Bom, sim, temos essa característica. Por isso eu disse que, em teoria, é assim que funciona o FS. Agora, a parte do FS da sintonia abaixo do FS, a gente vai deixar para um outro vídeo, mas é um tema bem legal. Bom, mas o FS, ele define qual é a frequência mais baixa. Então, digamos que em termos de uma caixa de grave, por exemplo, a gente teria que trabalhar com o nosso alto-falante acima da FS para ter sim aqueles graves mais fortes e ter sim uma pressão SPL considerável no nosso sistema. Então, digamos que o FS seria a batida perfeita, o ponto ideal desse alto-falante, aonde até ali ele trabalharia, vamos dizer que com um pouco menos de esforço do que ele vai ter quando você trabalhar abaixo disso. Então, o FS é o seu ponto de partida. Tenha isso em mente para que você entenda se o seu alto-falante tem um FS perto da região que você quer trabalhar, ou acima ou abaixo. Tendo esses dados em mãos, você vai conseguir entender a forma com que você vai interpretar a sua caixa acústica. Se ela é para subgrave, se ela é para grave, se ela é mais para médio grave. O segundo parâmetro aqui seria o VAS. O que é o VAS? É volume de ar equivalente. Basicamente, ele é um parâmetro que te aproxima, quanto de volume em ar, ou em litros, no caso, para nossa caixa acústica, você vai precisar para que toque bem, para que tenha uma harmonia, para que tenha um conjunto mais acertado da sua caixa acústica. De forma mais prática, para você entender, quando você pega um falante, por exemplo, vamos imaginar um falante de 15 polegadas, ao qual tem um VAS de 100 litros. Esse VAS é um VAS alto, para um falante de 15 polegadas, falando no setor de som automotivo hoje em dia. Então você precisaria caixas maiores para ele. Enquanto que, se você tivesse outro falante de 15 com VAS de 50 litros, a caixa para ele seria menor, ou seja, uma caixa menor ficaria melhor, entraria em harmonia, teria um desempenho mais favorável. Bom, o terceiro ponto agora, a gente vai juntar dois parâmetros para que fique mais fácil o seu entendimento, que é o QMS, qualidade mecânica do speaker, e o CMS, compliância mecânica do speaker. Agora você vai dizer, bugou a mente, esses parâmetros são parâmetros mais complexos, pouca gente domina de fato o que é esses parâmetros, mas eu vou trazer ele aqui numa ilustração bem simples. Vamos imaginar que o QMS seria como a suspensão de um carro. Seria com a forma como a suspensão desse carro lida com o movimento do cone. Quanto mais altos valores de QMS,
mais solto seria essa suspensão. Já o CMS, a compliância do speaker, seria a flexibilidade dessa suspensão. Ou seja, quanto mais alto o CMS, mais flexível, mais se movimenta com mais facilidade a suspensão desse carro. Então entenda, o QMS é como lida com o movimento e o CMS é a flexibilidade desse movimento. Quanto mais alto o CMS, mais flexibilidade, ou seja, mais solta está essa suspensão. Quanto mais alto o QMS, mais se movimenta essa suspensão. Nosso quarto ponto agora é o X-Max. O que é o X-Max? É o deslocamento máximo desse alto-falante. Se você for lá olhar no manual, vai ver, por exemplo, é muito comum um alto-falante de graves ter aí na casa de 11 a 12 milímetros de X-Max. Quer dizer o quê? Que ele pode se mover para cima e para baixo dentro dessa medida, sem distorções. Ou seja, essa medida vai deixar a bobina mergulhada, né, de acordo com o projeto do alto-falante, dentro desse fluxo magnético. O que quer dizer? Se caso você passar essa parte, se passar essa medida de X-Max, o alto-falante, a bobina mergulhada, começa a sair fora desse campo, desse fluxo magnético estabelecido e começa a perder rendimento. Ou seja, falantes que ficam muito soltos, ultrapassando a medida do X-Max, além de gerarem distorções, também perde eficiência por a bobina acabar saindo desse campo magnético e perdendo, então, a sua eficiência como potência. No momento que você tem a corrente elétrica atravessando na bobina, mas não tem esse fluxo magnético, você diminui o controle desse alto-falante. Você diminui o quanto ele tem a capacidade de gerar som. Então, o nosso quinto passo aqui é o BL. O BL é a junção do B mais L. O que significa isso, Rodrigo? B é o fluxo magnético que vai estar ali em volta daquele conjunto, é o quanto de fluxo magnético medido em Gauss, você vai ter naquele conjunto magnético. E o L é o quanto de enrolamento você vai ter. O L é dado em metros, ou seja, quantos metros está enrolado nessa bobina. A junção disso é o parâmetro BL. Quanto mais alto, mais força motora tem esse alto-falante. Quanto maior BL, mais forte o empurrão desse alto-falante, com o cone para fora. Ou seja, falantes que têm BLs altos tem uma maior capacidade de empurrar esse cone com mais força para fora do conjunto magnético. Um exemplo simples que vai mostrar isso para vocês é os novos falantes de 2 ímãs. Ou seja, você tem 2 conjuntos magnéticos ali, né, 2 ferrites, para aumentar esse BL, para aumentar esse fluxo magnético e fazer com que o alto-falante cuspa esse cone mais rápido para fora. E para fechar com chave de ouro, a gente vai falar do QES, qualidade elétrica do speaker, e o QTS, qualidade total desse speaker. O que é o QES? O QES é o parâmetro elétrico desse alto-falante. É o que vai avaliar como o alto-falante lida bem com essa corrente elétrica que entra dentro dele. Os componentes elétricos que basicamente a gente está falando ali da bobina. Então ele vai avaliar a qualidade elétrica desse alto-falante. Já o QTS vai avaliar a qualidade total. Então ele avalia como um todo. O que é levado em consideração para avaliar o QTS? É o QMS e o QS. Esses 2 parâmetros estão ligados diretamente na fórmula que vai nos entregar o QTS desse alto-falante. QTS mais baixo mostra que o alto-falante tem uma qualidade maior. QTS mais alto mostra que esse alto-falante tem qualidade um pouco menor. E aí você vai ter que saber interpretar, por exemplo, um alto-falante de graves que tem um QTS de 0.11, é um alto-falante que vai ser difícil de você reproduzir baixa frequência, porque ele mostra tanto controle que vai ter que passar um pouco de trabalho e acertar uma caixa muito bem acertada e o conjunto do alto-falante para conseguir entregar um subgrave. Já falantes com QTS de 0.3, 0.4 já tem um pouco mais de descontrole, digamos assim, ou seja, eles retumbam um pouco mais, já consegue fazer com que entregue um pouco mais de subgrave. Acima disso, falantes de 0.6, 0.7, já tem muito descontrole e aí começa a prejudicar o seu sistema. Então, por exemplo, falando de graves, o ideal é que a gente, na minha concepção, obviamente, que a gente ande dentro do 0.3, 0.4 de QTS para você ter uma boa qualidade do seu alto-falante. Já falantes de médio, a gente já prefere o QTS um pouco mais baixo, porque quanto mais baixo o QTS, mais controle. A gente tendo mais controle no médio grave, a gente tem mais definição,
muito provavelmente um BL maior também, mais aceleração, a gente consegue entregar um som muito mais nítido e sem distorção. Bom, por hoje é isso que eu tenho para dizer para vocês, e agora eu fiquei com dúvida aqui. Será que vocês entenderam isso que eu falei até agora? Coloca aqui nos comentários se você entendeu, se você ainda ficou com dúvida, não deixa de colocar sua dúvida aqui, porque ela é muito importante, eu vou responder ela aqui no YouTube para vocês. Aproveita que você vai comentar aqui e já curte esse vídeo, compartilha ele aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilha pra galera, para ajudar a espalhar mais esse conteúdo e ajudar a crescer o nosso canal aqui no YouTube, que é por onde a gente vem entregar bastante informação e muito conhecimento para vocês. Eu já quero de antemão te agradecer por ter ficado até o final do vídeo com a gente, ter curtido esse conteúdo, e a gente se vê num próximo vídeo.